explica um pouquinho assim para o pessoal, para os empresários, até para eles entenderem, claro, como que vocês fazem hoje na Caetano, como que é um processo de recrutamento hoje na Caetano e quando um empresário contrata esse serviço com vocês para vocês fazerem. Bem de forma resumida, né? O passo a passo, o que que é feito hoje, Sim. como que é feito, né? Até para o empresário falar, poxa, mas será que eu preciso disso mesmo? Né? Será que eu preciso fazer esse investimento? Né? Compartilha aqui vocês dois juntos aí, que eu de cabeça eu confesso que eu não lembro o passo a passo. Vamos Eu lá. já não faço, eu não faço isso há muito tempo Então, já. beleza. Bom, para quem, como a gente já está inserido dentro da Caetano, a gente já vive a cultura, já tem ali nossos fundamentos, princípio muito enraizado e vivenciando aquilo no dia a dia. Então, fica algumas coisas a gente já acaba vivenciando. A gente tem para nós níveis de régua, né? Então, por exemplo, a nossa régua de busca para trabalhar na Caetano, dependendo do que a gente precisa, um estagiário é uma linha, um auxiliar é uma linha, um líder de setor é uma outra linha que a gente busca. Mas a base é nossa cultura e nossos princípios e fundamentos e por aí vai. Então, vamos lá. Precisando agora de um estagiário para o departamento fiscal. Então, a gente vai alinhar com o líder, né, do fiscal, o que exatamente ele está buscando, né, se para aquele estágio específico ele está buscando, ou para um auxiliar, ele está buscando uma pessoa muito mais técnica, ou uma pessoa muito mais de formalidade no quesito de operação, de fazer mais minuciosa, ou ele está buscando uma pessoa mais com uma pegada comunicativa, porque esse auxiliar ou estagiário do fiscal vai ter interação direta com o cliente. E aí a gente usa o termo requisito. Então a gente começa requisito. Boa comunicação, centrado, organizado, organizada, que seja, a gente traz ali os requisitos, aí os requisitos tanto comportamentais e tanto técnicos. O técnico, precisa estar graduando, precisa já ter uma formação, precisa ter um curso técnico, e aí a gente vai mapeando isso junto na Caetano e busca. Como a gente tem algumas ferramentas, a gente acaba usando alguns recursos, uma plataforma digital para acelerar o processo e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente senta com o nosso marketing, desenha a vaga e a gente anuncia. E aí a gente começa o processo de recrutamento, aí depois vem a seleção, e aí sim a etapa Porque final. quando faz a vaga, vem os currículos, né? E que é a primeira, né? Primeira seleção. Aí, após o currículo, a gente faz as entrevistas online, né? Que é uma outra seleção. Aí, depois que vem para presencial. Se pela online a gente conseguiu filtrar, assim, uma quantidade menor de nomes, né? Sim, faça Que sentido. faça sentido, a gente já traz o empresário. Se a gente precisar, ainda a gente faz uma presencial, se for necessário, né? E depois chama o empresário. Acho que legal vocês falaram da triagem, eu ouço muito vocês falarem para a gente quando a gente, né, vocês trazem um resumo de uma contratação, do quando um cliente contratou, que essa triagem, né, ela já filtra justamente isso que vocês acabaram de falar, né? Então, quando vocês fazem essa prestação de serviço para o empresário, vocês definiram ali os requisitos daquela vaga, quais as Sim, atividades que aquela pessoa vai fazer. E na triagem você já consegue, pelo currículo da pessoa, né, e por isso que é importante também quem está do outro lado e está buscando uma vaga, fazer um currículo muito bem elaborado e verdadeiro, porque ali na triagem você já consegue identificar se aquela pessoa tem ou não. Mas voltando um pouquinho assim para o lado do empresário, né? é, vamos assim, não sei se vocês conseguem trazer um exemplo hoje, para dar uma vaga para restaurante. beleza, Né? vamos lá. Dá um exemplo, como que é, por exemplo, faz contato com o empresário, né? Beleza, então vamos lá. A gente A gente teve. traz a contabilidade aqui, Fica às muito. vezes o empresário fala, pô, a Vamos, contabilidade. vamos para a É, realidade do pessoal que está nos ouvindo. Vamos lá, comércio e varejo. Eu estou precisando de um caixa para um restaurante específico. Então a pessoa viu ali o anúncio da Caetano, ou fez contato pela Cadileia, ou fez contato com você, ou o network caiu na nossa base. Estou precisando contratar alguém. Então a primeira questão é essa, contratar alguém. E aí esse alguém, a gente junto com o empresário vamos entender melhor. Então um caixa de um restaurante, enfim. E aí, com essa, Rodrigo, mas é caixa, pessoa qualquer. Não, porque ele queria o quê? Ele queria uma pessoa para o caixa, mas que tivesse um comportamento um pouco mais extrovertido, mais dinâmico. E aí a gente mapeia com ele nesse sentido. Aí, para o requisito, a gente monta. Então, por exemplo, assim, ó, dinâmica, proativa, comunicativa, são características comportamentais. Aí a gente pergunta: você exige que o seu caixa tenha uma capacitação técnica? Então, a gente às vezes faz a pergunta porque às vezes a pessoa quer, Rodrigo, eu quero que domine um pouco de fluxo de caixa, de financeiro, conheça um pouco de finanças. Ele fala, não, Rodrigo, não precisa porque hoje eu tenho um sistema que consegue dar isso para mim.
A questão mais do É o perfil dia a dia, ele fazer a venda, gerenciar o mais recebimento. mas se você achar alguém que entregou o currículo, que tem essa experiência de caixa, claro que soma mais. Que é alinhar essa expectativa e já a gente já vai pescando um pouquinho da cultura da empresa, né? A gente vê, às vezes, o empresário precisa de um operador de caixa, anuncia. Não toma esse cuidado que nós estamos falando aqui agora de entender qual que é as atividades e qual que é a expectativa que se espera desse caixa. Então, vou dar um exemplo de caixa. Você pode estar contratando um operador de caixa que é para fazer a gestão financeira da tua empresa, que aí não necessariamente precisa ter talvez esses requisitos que o Rodrigo acabou de mencionar. Eu preciso ter uma pessoa proativa, boa comunicação, não, né? Então, eu queria reforçar assim para o empresário, para até desmistificar. Que ele fala, mas será que eu preciso contratar um RH ou ter um RH para fazer isso aqui? É justamente isso que eu queria trazer nesse bate-papo nosso, da importância do RH. O RH é um especialista, vocês são especialistas em ajudar e ter uma assertividade nisso daqui. Sim. Né? E esse é um erro comum. E depois o que acaba acontecendo? Frustra, Sim. né? Frustra, não dá certo, acaba tendo ali a necessidade de demitir, e na verdade não é porque a pessoa não correspondeu, é que não foi feito um alinhamento correto. Exato. Né? E ele saiba também que ele vai, quando ele contrata um profissional, ele vai ter um serviço personalizado, né? Vai Exato. ser de acordo com o que ele precisa, de acordo com o que a empresa precisa. Porque não é um sorteio, né? Eu acho que o recrutamento hoje, recrutamento e seleção profissional, que é o que a gente faz e o que a gente oferta para os nossos clientes e não clientes também, a gente realmente olha currículo por currículo. A gente se dedica tempo Sim. ali e não, vamos dar um sorteio aí, pega. Não, não é assim que funciona. Até porque nós tivemos experiências e a gente estudou para isso, não é assim que funciona. Sim. Não é sorteio. É legal a gente falar assim, porque não é maravilhoso, a gente errou bastante também, aprendemos coisas, e hoje a gente vem lapidando, e sempre assim, né? Tudo, Sim. vocês podem dizer, é aprendizado, não quer dizer que fez uma vez que não vai. E a gente usa muito, assim, não tem 100%. Multilevel a gente sabe que não é 100%. Sim. Mas a assertividade, ela pode ser aumentada muito quando vem com um profissional. Recrutamento, seleção, estruturação de cultura. Um bate-papo que a gente possa ter ali com o empresário para ajudar ele a despertar esse olhar nesse sentido. Tá? O empresário precisa abrir a cabeça dele. Uma contratação errada, ela impacta em tempo, ela impacta no tempo do empresário para pôr essa pessoa, para treinar essa pessoa, ela impacta financeiramente, porque depois você fazer o acerto desse funcionário, queira sim, queira não, pode comprometer ali um fluxo de caixa do empresário, principalmente quando a gente ouve aí empresários que têm essa rotatividade muito alta, isso pode comprometer até uma gestão financeira.